como os irmãos se sentiram? Felizes, né? Isso eu também já passei vários momentos e você, mesmo quando você não está em primeiro lugar ou é considerado um dos melhores, só de ser escolhido você já fica feliz por ter sido escolhido. Então, agora eu vou ler Apocalipse. O texto que nós lemos foi o Apocalipse 7, 3. Então, antes disso, eu vou contar uma experiência. Quando eu estava no ensino fundamental, eu fui escolhido para participar de um torneio da escola. E até hoje eu não sei jogar bem, mas eles me escolheram, não sei porquê. Mas eu sei que eu lembro como se fosse sentindo agora. Eu fiquei tão feliz por ter sido escolhido, mesmo não sendo bom. Mas só de participar ali, eu fiquei muito feliz. Então, eu creio que se eu perguntar a cada um aqui, cada um vai ter uma experiência para contar. E é isso que nós iremos falar hoje, de selecionados. E a primeira história que nós vamos citar é a história de Daniel e seus companheiros. Eles participaram ali de uma convocação, como se fosse um vestibular. E eles foram selecionados. Dentre todos os outros jovens que foram ali convocados, o rei escolheu eles para ali estar ao seu lado, ali, sendo o seu braço direito, para estar ali aconselhando ele nos momentos difíceis e dando aí a melhor direção para o rei. Nós sabemos que o rei, ele possui muitos afazeres. Quem está na liderança, ou tem um cargo que tem muitas responsabilidades, muitas coisas para lidar, eles enfrentam várias coisas. Então o rei precisava de alguém de confiança ali, e esses jovens foram selecionados. Por que será que eles foram selecionados? Nós vamos ver aqui. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Vamos ler Daniel 1-4. O que nos diz? Quem achar pode iniciar. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém, obrigado. Então, nós vimos aqui que eles foram convocados e neste vestibular tinha que ter algumas características para serem selecionados. Então, a primeira que nós vimos era que deviam ser jovens, que deviam ter o quê? Sem defeito físico ou imperfeições corporais. O segundo, devia ser jovens de boa aparência. Terceiro, jovens instruídos em toda a sabedoria e inteligência. E o objetivo do rei era apresentar os jovens caldeus mais inteligentes, mais sábios e os mais formosos também. Quarto, doutos em ciência e entendidos em conhecimento, ou seja, as ciências que prevaleciam entre os hebreus. Eles tinham que ter ali conhecimento de música, arquitetura, história natural, agricultura, moral, teologia, guerra e conhecimento de eventos futuros. Tudo isso esses jovens tinham que ter. E a quinta característica, deviam ser jovens que fossem capacitados para viver ali no palácio. Eles deviam ali ter um porte de corpo, uma boa postura, para conseguirem ficar de pé muito tempo ali na presença do rei. Então, tinha várias características, não podia ser qualquer um. E agora nós vamos a Daniel 1, 12 a 21.
21. Experimenta, teste os teus servos 10 dias, e se nos dei legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso. Nos experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram suas semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que ele tinha falado dos trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do ensino. Amém. Obrigado. Então, nós vimos aqui que eles foram selecionados e qual foi o segredo deles ali, passarem ali e serem escolhidos? Eles foram fiéis a Deus. Eles tinham aprendido na casa de seus pais como deveriam se alimentar, qual Deus deveriam adorar, e eles ficaram fiéis aos seus princípios. E Deus recompensou eles, concedendo ali sabedoria, entendimento. E é claro que Deus concedeu a eles, mas eles fizeram a parte deles. Eles tinham ali que fazer a parte deles e buscar o conhecimento e estudar. Então, da mesma maneira, hoje, nós vamos ver no decorrer que nós estamos passando por uma seleção. E nós também temos que fazer a nossa parte, que é buscar o conhecimento. Daniel tinha ali separado ele orava 3 vezes ao dia, era um jovem, e ele estava ali sempre em comunhão com Deus, e Deus o recompensou grandemente, e ele serviu ali ao rei. E está escrito que no tempo do fim, os jovens também irão representar a Deus, às vezes perante os tribunais, ou perante as nações. Então nós temos que buscar o conhecimento e estar nos alimentando, para quando chegar a oportunidade, nós podemos ser selecionados, ser um desses jovens selecionados, para representar a Deus. Então esses jovens nos dão grandes exemplos. Eles passaram pelo tipo de vestibular e foram selecionados. E agora nós vamos abordar um processo seletivo ao qual todos nós estamos passando. Todos nós, sem exceção alguma. E a qualquer momento nosso nome pode ser chamado. Assim como nós somos convocados às vezes para participar de um curso ou algo, então a qualquer momento nosso nome pode ser chamado ali para este vestibular. E nós vamos abrir a Bíblia, vou pedir novamente a ajuda dos irmãos, em Apocalipse 6, ao qual nós vamos encontrar ali os 7 selos. E antes eu gostaria de relembrar com os irmãos, se os irmãos lembram dos 7 selos. Por exemplo, o primeiro selo, qual o cavalo representa? O branco, isso. O segundo, quase vermelho, isso. E o terceiro, preto. E o quarto, amarelo. Então isso aí. E esses 7 selos representam os períodos que a igreja passou até chegar no tempo do fim. Então teve ali vários acontecimentos que a igreja passou, e ali o profeta representou nesses 7 selos, e que ainda não estão acabados. Por exemplo, no 4º selo, teve ali muito período que a igreja sofreu grande perseguição. A igreja foi perseguida grandemente, passou por um período de inquisição, e ali no 5º selo, quando ele é aberto, as almas estão clamando a Deus por
ajuda, socorro. E agora vamos ao sexto selo, ao qual vamos ler Apocalipse. Antes do selo, vamos ler Apocalipse 6:9, que fala do quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Amém. Obrigado. Amém. E agora nós estamos entre o sexto selo e o sétimo selo. Mas antes de irmos para o sexto, vamos ler o sétimo, porque os 6 selos encontram no capítulo 6 de Apocalipse, mas o sétimo só está no capítulo 8. Então vamos ler capítulo 8, 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Isso. O que os irmãos acham? Esse selo representa o quê? O sétimo selo. A vinda de Cristo. Vinda de Jesus. Isso, a vinda de Cristo. Então esse selo ainda não está aberto. E em qual selo nós estaríamos então? Sexto. No sexto selo. Então nós vamos meditar no sexto selo. Vamos ler Apocalipse 6:12, que fala do sexto selo. Quem achar pode ler. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro. Se tornou negro como um saco de lino, e a lua toda como sangue. Justamente, obrigado. Então, nós vimos que o primeiro selo o sexto selo foi aberto quando ocorreu um terremoto. Esse terremoto é o terremoto de Lisboa. O que os irmãos acham? Já ocorreu. Sim. E agora vamos ao segundo acontecimento do sexto selo. Apocalipse 6:12 ainda. O segundo acontecimento do sexto selo. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a luz tornou-se como sangue. Isso, obrigado. Então, aqui nós vimos em 1780 que ocorreu o escurecimento do sol e a lua se tornou ali sangue. Também já ocorreu esse acontecimento do sexto selo. Agora vamos ao terceiro acontecimento do sexto selo. Ainda está agora Apocalipse 6:13. Obrigado. Então, também já ocorreu em 1833, que foi a queda das estrelas. Então, 3 acontecimentos do sexto selo que já ocorreram. Então, nós estamos no sexto selo, e o que falta ainda para se cumprir dentro do sexto selo? Nós vamos ler agora Apocalipse 6:14. Isso, obrigado. Então isso já ocorreu? O que os irmãos acham? Não, ainda falta ocorrer. Quando será que vai ocorrer? Esse acontecimento, ele vai ocorrer no período da perseguição, quando a porta da graça já vai estar sido fechada, aquele momento de grande comoção, caindo as pragas, e aí o céu se enrolará como um pergaminho. Então nós estamos no sexto selo, entre o verso 13 e 14 de Apocalipse 6. Mas o que será que falta para acabar o sexto selo e Jesus voltar? Que a grande esperança do cristão é ver Jesus voltando nas nuvens, para nos resgatar, nos levar para morar ali no lugar onde não haverá mais nem dor, nem pranto, não passaremos mais
dificuldades e estaremos ali com o nosso Salvador eternamente. Então, o que falta? Então, Deus ele é um Deus de amor, justiça, misericórdia, e Ele está esperando alguma coisa a ocorrer. Ele queria muito voltar, mas Ele ainda tem misericórdia e está esperando algo acontecer. Então nós vamos falar, essa obra é a obra do assinalamento, do selamento. Então, assim como um vestibular, nós precisamos nos enquadrar em certas qualificações, né? Alcançar uma pontuação em cada matéria ou algo assim. Quem participou de algum vestibular sabe. Se você não alcançar uma pontuação assim, você não passa. Então, e o que será que nós precisamos para ser selecionados? Trazendo um paralelo entre o que a escola, a faculdade, nós passamos aqui e para ser selecionado nesse processo de seleção, que é o selamento. Os irmãos sabem o que nós precisamos? Tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim: o selo de Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Depois eu vou enviar, certo? Então, tudo nós alcançamos somente através de Cristo. Mas Cristo tem tantas características que quando eu comparo com o meu caráter, às vezes eu falo, tem essa daqui, mas essa aqui ainda falta. Então, aqui diz que os que serão exalados, serão convocados, e o seu nome será aprovado, serão aqueles que estiverem ali à semelhança do caráter de Cristo. E quem aqui poderia dizer hoje que se o nome fosse passado hoje, estaria o nome aprovado? Eu não poderia dizer isso ainda, mas é o que nós temos que alcançar, é o que o texto nos diz: os que se assemelham a Cristo no caráter. Outra coisa que nos diz, fala assim: os que hão de receber o selo de Deus vivo e serão protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, completamente. Será se eu reflito? Provavelmente não reflito. Outro texto: o selo do Deus vivo é colocado nos que guardam consciosamente o sábado do Senhor. Então, nas minúsculas coisas, nós temos que alcançar isso para nós sermos selados. Então, nós vamos ver agora algumas características do caráter de Cristo. Eu vou pedir novamente a ajuda dos irmãos. Primeiro, Cristo, ele é humilde, ele sempre teve humildade, não era orgulhoso, prepotente. Então vamos ler Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém, obrigado. Então, a humildade é uma característica que todo cristão precisa alcançar ali através de Cristo Jesus, para sermos selados. Segundo ponto, mansidão. 2 Coríntios 10, 1. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e a benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente em vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Amém, obrigado. Então, a mansidão era outra característica, humildade e mansidão. Então, Jesus, ele sabia ali se portar quando era contrariado, ele sabia qual a melhor palavra para dar. Às vezes, ou ele ficava em silêncio, às vezes falava, mas ele tinha muita sabedoria no modo de como lidar com as contrariações, quando ele era ali, eles estavam tentando achar algum defeito nele. Ele sabia agir de uma forma que ele não saía ali do seu espírito, do domínio próprio. E agora nós vamos ver o terceiro ponto: fome e sede de justiça.
Mateus 6,33. Outra característica que todo cristão deve ter ali. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, obrigado. Então, outra coisa, o cristão precisa alcançar ali, sempre estar buscando primeiro o reino de Deus. Nesse mundo que existimos, ao qual há muitas riquezas, muitas coisas que nos levam às vezes a pensar em tesourar tesouros aqui na terra, mas nós devemos lembrar que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas Deus vai nos acrescentar. Então nós temos que ter fome e sede de justiça. Então, se a gente às vezes temos fome e sede de justiça das coisas terrenas, mas e das coisas espirituais, que não é natural nosso ter. Então, se nós temos vontade de ler a palavra de Deus, de orar, é porque o Espírito Santo nos ajuda a ter essa vontade, não é natural. A gente acordar cedo, ler a palavra de Deus, não é natural. Então, nós temos que ter, se não temos, fome e sede de justiça, para nós sermos selecionados. Agora, quarto ponto, misericordioso. Vamos ler agora Lucas 37. Capítulo 30, versículo 7. 37, versículo 1. Capítulo 1, versículo 37, 1. É porque eu não anotei o versículo. Mas não tem Mas está 37. no 37. Que fala ali da misericórdia que Cristo teve pela samaritana. Não tem? Capítulo 37 não tem, irmão. Não tem, então pode que eu anotei errado. Mas, então é misericórdia. Todos nós sabemos que ali estava Jesus passando e viu ali o bom samaritano. Estava ali todo machucado, porque os ladrões haviam ali pegado ele, maltratado. Sim, achou? Lucas 10, 37. Ah, Diz o obrigado. seguinte: respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: daí procede tudo de igual modo. 10:37, obrigado. Então nós vimos ali, será se cada um de nós, quando nós vemos alguém assim, no estado precário, nós temos misericórdia, então é o que nós temos que alcançar. Às vezes Jesus nem conhecia aquela pessoa, mas ele agiu com misericórdia ali. Agora vamos, quinto ponto, coração puro. Vamos ler agora 2 versículos. Salmo 139, 1. E depois vamos ler Salmo 51, 10. Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém. Agora Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Isso, amém. Então nós temos que alcançar, assim como o salmista, um coração puro, porque Deus nos tirou do mundo, mas nosso coração ainda tem as coisas do mundo, e o inimigo só tem poder sobre nós, porque nós temos o que está no nosso coração. O que não está no nosso coração não vai ser tentação, mas como nosso coração é mau, ele aproveita disso, ele sabe o defeito de cada um e usa isso contra nós. Mas nós devemos orarmos a Deus com um coração puro, e Deus vai tirando dali todo o mal, e com isso o poder do inimigo vai perdendo, o inimigo vai perdendo seu poder sobre nós. Agora vamos outra qualidade, pacificadores. Nós devemos termos essa característica também que Cristo tinha, apaziguar as brigas. Vamos ler então 2 textos também, Romanos 12, 18 e 1 Pedro 3, 11. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém, obrigado. Agora 1 Pedro 3, 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Amém. Então nós
alcançar essa característica também, que é sermos pacificadores. Que Cristo era pacificador. Agora eu vou ler mais alguns textos para a gente encerrarmos, que fala sobre o selo de Deus ainda. E diz: todos que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Esse está em Testemunhos Seletos. Depois diz: o amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. É o medo. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Então nós temos uma luta a vencer, e Deus nos deu as armas, que está em Gálatas 1:23. Nós sabemos que lá fala da espada do Espírito, capacete da salvação. Então nós temos toda a armadura. Só que assim como um soldado, quando ele está na guerra, ele tem lá o capacete dele, a espada, mas se ele não for pegar para usar, não vai adiantar nada. Então, da mesma forma, Deus nos deu toda a armadura. Nós devemos fazer a nossa parte, que é utilizar. É uma guerra invisível, espiritual, e nós temos que estar sempre. Se faltar uma espada, às vezes ele pode, o inimigo lá, o soldado, vir e atacar e acertar o soldado. Então, se nós temos que verificar qual parte da armadura está faltando em nós. Que nós temos que vencer o mundo, a carne nossa, que é fraca, e vencermos o diabo. Então nós precisamos da armadura que Deus nos deu. E agora o último texto, que está em Mensagens Escolhidas, página 427, e diz assim: com todas as faculdades que nos foram dadas, os talentos, os dons que Deus nos concedeu, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos buscando a plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, ainda só falta praticamente 2 acontecimentos para ocorrer, mas Ele está tendo amor pelos seus filhos, e como nós temos no texto, Ele não vai permitir que as calamidades aumentem ainda mais, a qual ali destrói as árvores, que nós sabemos vai ocorrer muito mais do que já ocorre, porque Ele tem amor pelos seus filhos e ainda está esperando nós sermos selados. Às vezes Ele pode olhar para mim e ver assim: não falta vencer isso aqui ainda, eu quero que ele more comigo lá no céu, mas se ele não vencer isso aqui, ele não vai poder estar. Então Ele está tendo misericórdia e Ele fala: não, aguarda aí, anjos. Então, de vez em quando Ele faz com que os anjos soltem um pouquinho, só afrouxem a mão. Aí ocorre o que nós vemos, as guerras, as tempestades. Só em afrouxar a mão um pouco, já estamos indo. Mas é isso. Nós estamos passando por um processo de seleção, e Deus quer que todos nós que estamos aqui estejamos lá no céu. Então Ele está aguardando a gente, assim como num processo aqui na terra mesmo, nós temos um tempo para nos prepararmos. E hoje é o tempo de nós nos prepararmos. E Deus nos diz, né? Se hoje ouvir a sua voz, não endureçai o vosso coração. Então, cada um de nós temos faltas a vencer. Nós precisamos buscar em Cristo Jesus vencermos e alcançarmos todas essas características que nós mencionamos. Amém. Amém.